Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa, o seu programa preferido de final de tarde, de início de noite e também de madrugada. O Atualidades Pampa já está no ar e você pode participar através das nossas redes sociais, através do e-mail atualidades@pampa.com.br ou pelo WhatsApp. Se eu pudesse definir esta terça-feira, dia 23, com uma só palavra, eu definiria e irei definir como fake news. Fake news em diversos momentos, em diversos setores. O primeiro deles que eu quero chamar a atenção de vocês e no qual eu lembrei muito do Ruschel durante a tarde, porque o Ruschel ontem, em bom momento, alertou que isso poderia acontecer. As pessoas de posse do retrato falado do assassino da menina Duda, da menina Eduarda, começaram a tentar encontrar pessoas que fossem parecidas. E a gente alertou no momento. Pessoal, o certo é encaminhar para a Polícia Civil. A Polícia Civil, tendo posse das desconfianças de vocês, elas vão atrás e vão saber se é ou se trata ou se não trata do verdadeiro assassino. Ocorre que teve uma pessoa de Canoas, um cidadão de Canoas, que teve revelado, inclusive, o seu endereço, a sua foto do lado da foto do assassino, né, do retrato falado, e ele chegou a receber 150 ameaças de morte no dia de hoje. Então foi até a delegacia e a delegada disse para ele que ele deveria fazer um vídeo, colocar esse vídeo no Facebook, né, nas redes sociais, para que ele acabasse, né, com esse mal entendido. E as pessoas, no ímpeto de compartilhar e de até mesmo ajudar, acabam que atrapalham, inclusive, as investigações. Então, calma, gente. Quando tiver alguma coisa, tem que pesquisar, tem que mandar para a polícia. O que surtiu hoje também no meio da tarde? Na delegacia do bairro Mairo Quintana, na 18ª DP, um grupo de moradores que também, através das redes sociais, soube que uma pessoa estava na zona e que teria tentado sequestrar uma menina, então, que alguém tinha visto e as pessoas foram atrás, mas ninguém sabe quem é, o que aconteceu. A gente já está com imagens ali, eram muitas pessoas durante a tarde. E eles, inclusive, com pedras e facas, e acabaram quebrando vidros da delegacia, cercaram o policial, que teve que dar tiro para cima, porque a informação era de que esse suspeito estava preso nesta delegacia. A delegada deixou os familiares da menina Eduarda entrar para verificar que realmente não tinha ninguém preso e que não tinha sido feito nenhuma denúncia nesse sentido. Então essa também foi uma fake news que correu durante a tarde e que acabou causando realmente um alvoroço em frente a uma delegacia. Saindo do caso policial e indo para a política, outro alvo de fake news, pelo menos é o que o candidato ao governo do estado de São Paulo, o Dória, alega que é fake news. Ele ganhou os trending topics do Twitter com um vídeo que circulou nas redes sociais, no qual mostrava um homem com várias mulheres, num momento íntimo, e as pessoas começaram a atribuir ao candidato, ao Dória, a figura masculina que estava ali. Ele veio junto com a sua mulher dizendo que era uma barbaridade, que vai pedir para investigar, que já contratou perito criminal e que quer saber quem é que divulgou essa fake news. Agora, essas fake news, elas estão tomando conta e com certeza elas marcaram a eleição de 2018. E até só para complementar, Luciane, antes de passar para os colegas, nós tivemos hoje mais uma fake news, né, onde o candidato Haddad teria acusado o candidato a vice-presidente Mourão a torturador durante o regime militar. Em tese, essas acusações teriam saído de durante um show do cantor e compositor Geraldo Azevedo. E já foram, o próprio cantor e compositor Geraldo Azevedo já pediu desculpas, também Haddad se retratou, mas o mais engraçado é que Mourão afirmou que em 69, ano que um artista esteve preso pela primeira vez, ainda sequer tinha ingressado na corporação do Exército. Ele ingressou 3 anos depois. Então, assim, é o tipo de coisa que
não agrega em absolutamente nada, muito antes pelo contrário. Imagina num show público. O compositor disse no show que era para as pessoas terem cuidado e tal, e afirmou que o Mourão tinha torturado ele. Foi uma afirmativa. E o candidato Haddad replicou e, na verdade, depois teve que realmente pedir desculpas, e inclusive o compositor que teve que dizer que não foi torturado, que Mourão não estava entre os torturadores, até porque entrou 3 anos depois na corporação. E agora, pessoal? Cara, tu fez uma bela resenha dos fatos que chegam quentinhos, né? Ontem nós já sentimos isso, porque enquanto nós repercutimos aqui a notícia da menina e o retrato falado que impressionou pela qualidade, volto a dizer, né? Impressionou pela qualidade. Eu já recebi aqui fotos de Facebook, já qualificando a pessoa, identificando. Então, nós antevemos que poderia acontecer o que efetivamente aconteceu, porque é um crime brutal, né? E tinha em relação a essa menina. E a questão das fake news, eu vejo em muito boa hora, que começa a ter o enfrentamento, já vejo sites guardando só um espaço para desmentindo fakes, né? Eu selecionei 2 rápidas aqui, que é a informação nossa do dia a dia aqui, cara. Por exemplo, estão dizendo que o horário de verão, como as urnas estão programadas para ir até às 17 horas, a partir de quem votar depois das 16 não vai votar, então vote antes das 16. Bobagem, né? É uma grande bobagem. A segunda, teria um funcionário de um canal de televisão desmerecendo um candidato à presidência, né? Também é um vídeo falso. Então a gente vai desmentindo assim conforme vão chegando as notícias, porque as pessoas passam, a gente recebe 8, 10, 20 vezes o mesmo vídeo, né? Sabendo que é um vídeo que não tem fundamento. Dona Carla, como é fácil acreditar naquilo que a gente quer acreditar? Muito fácil. Esse senhor, esse cantorzinho aí chamado Geraldo Azevedo, ele deveria ser preso. Exatamente. Ser preso, porque o que ele calúnia. faz à véspera de uma eleição? Calúnia, difamação não é? Calúnia, difamação. Ele vai ser processado. Processado e tal, mas já vamos guardar ele lá para ele esfriar um pouquinho a cabeça. Como é que você vai fazer uma afirmativa como essa contra um homem que é o candidato à vice-presidência, que não tem, que nem estava ainda, não estava na AMAN, na Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, onde se formam os oficiais do Exército Brasileiro? Você não pode dizer uma coisa dessa. Tem que haver um controle. Então, todo mundo dá tiro, todo mundo fica dando tiro. Isso é impressionante, isso é uma irresponsabilidade, uma falta total e plena de disciplina, de pessoas que só pensam no seu bem-estar, que acusam. Hoje você está de um lado, você é inimigo do outro lado. O que é isso? Então a pessoa não pode ter uma convicção política. Discernimento, não as pessoas perguntam para mim, quem você vai votar? Não tenho candidato. Eu tenho que dizer que não tenho, porque o que eu disser, a pessoa vai me xingar. De um jeito ou de outro eu vou ser xingado. Vai ser xingado, não tem escapatória. Não tem. Se eu disser que é Bolsonaro, vou ser xingado. Se eu disser que é o Haddad, que é o Lula... Se disseres que não vai votar em ninguém, também vai ser xingado. Se eu disser que vou votar no Lula, também vou, sabe? Então é uma piada tudo isso. E se tu não vota, é chamado de omisso. Se não vota também, leva com certeza. Isso é lamentável, porque é justamente na hora de uma eleição que a gente pode discutir a nossa democracia, discutir estratégias de como vamos fazer com o nosso futuro, tratar de assuntos que muitas vezes as pessoas da população não têm consciência, não sabem, e muitas vezes numa conversa, num debate, a gente pode espelhar isso para a população. O resultado dessas eleições, independente de quem ganhar, mostrou uma baixa qualidade das conversas, dos diálogos, das negociações. E isso é resultado do quê? De uma falta de percepção, é algo que foi plantado muito tempo atrás, tirando o direito do povo de escolher aquilo que realmente queria. Em 2013, nós brasileiros chegamos para essa população de políticos e dissemos: estamos cansados, não queremos mais isso que está acontecendo. E os políticos não nos escutaram. Tanto não nos escutaram que, anos depois, eles aprovaram uma reforma política favorável a eles mesmos. E com muita dificuldade, nós, povo brasileiro, ainda assim, tiramos grandes caciques que estavam acostumados a essa política, que é a política que nós, brasileiros, do bem não queremos mais. Então, é lamentável que numa véspera de final de eleição, nós estamos tratando de assuntos tão pequenos,
perto de uma crise gravíssima, perto de muita gente desempregada, perto de muitos empresários querendo investir, querendo trabalhar, e por dificuldades da Previdência, por dificuldades dos nossos impostos, que são absurdos, a gente muitas vezes não consegue fazer o que gostaria. Então, é muita gente ali morrendo nas filas das UTIs que não se tem, nos hospitais que não se tem, e as pessoas se locupletando, e nós estamos numa conversa tão fútil, no meu ponto de vista. Então eu peço licença aos telespectadores, mas esse é meu ponto de vista e não posso ir além. Por quê? Porque existe uma lei eleitoral que esses políticos fizeram e que é uma mordaça para nós. Nós aqui não podemos falar muitas coisas que às vezes a gente sabe e muitas opiniões que talvez você pode não concordar, mas o não concordar constrói. E o concordar faz a gente pensar junto. Mas então, isso é democracia. E segunda-feira tá tudo liberado. Segunda-feira a gente vai falar tudo. Você não pode perder o... E ainda dá tempo, né, cara? Próxima segunda-feira. E ainda dá tempo, quem ainda não brigou com um amigo, não brigou com um parente, não brigou com o filho, é a última semana, pessoal. Você não pode deixar passar, pelo amor de Deus. Agora o general Mourão, só para completar, nós estávamos falando a respeito dele, general Mourão está no Rio Grande do Sul, junto com o vice do candidato ao governo do estado e nosso governador. Ele está percorrendo o Rio Grande do Sul, já foi para Pelotas, Santa Maria, está em agenda no Rio Grande do Sul. Luciane. Não, e seguindo nessa linha, o presidente, o ministro, da verdade, do CNJ, quando tomou posse, Humberto Martins, ele deu um discurso muito forte dizendo que serei inflexível na aplicação de penalidades de desvio de conduta de magistrados. E, de fato, ele tem sido. Já foram 12 investigações, pedido de providências até o momento, envolvendo magistrados de todo o Brasil. E não param por aí, ainda tem novos casos chegando. E, em regra, esses casos são oriundos de discussões onde os magistrados se envolvem em questões político-eleitorais, agora antes das eleições, antes das votações propriamente ditas. O que tem sido contestado por muitos. Mas qual é a orientação dele? Tá? Que, na verdade, essa posição dos magistrados, um pouco mais fechada, afasta a mácula, a imagem da independência do Poder Judiciário brasileiro e também evita influência sobre o livre exercício do voto dos cidadãos. Na verdade, tem gerado opinião para ambos os lados. Alguns magistrados que dão apoio a essas medidas dele dizem que os magistrados têm que ter uma postura um pouco mais contida. Devem se manifestar nos autos dos processos e não em entrevistas, em holofotes. E, por outro lado, outros dizem que o ministro Humberto Martins tem sido muito severo, que há exageros, porque teria que ser garantida a liberdade de atuação de cada magistrado. Então, nós estamos nesse impasse. Mas eu acho muito boa a intervenção dele, eu acho que realmente o CNJ está aí para fazer esse papel e o corregedor mais ainda. Então, eu dou parabéns para ele pelos esses levantamentos feitos. Tem sido bem atuante, nós temos trazido várias participações do Conselho Nacional de Justiça. O que eu trago para juntar a tua notícia aqui é que nós tratávamos de fake news e este caso que trago, ele não é um fake news, foi se averiguar, ele não é, que ele era verdade, mas é que pelo absurdo do coronel Carlos Alves. O coronel Alves pegou um vídeo e dizendo assim, que impressiona, eu sou o coronel Alves e quero me dirigir à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que se ela impugnar determinada candidatura, nós vamos tirá-la do poder, e fez uma série de impropérios à presidente do TSE. É como a gente recebe um monte desses vídeos aí de pessoas. Nós achávamos impossível que um oficial de verdade fosse fazer aquilo. E aí, como foi uma ofensa à ministra pessoal, ela, evidentemente, for investigar, consultar o Exército. Ele não só é coronel mesmo, só que, lógico, ele era da reserva, ele é da reserva, então foi instaurado um inquérito contra ele e ele será
responderá perante as medidas legais sobre essa questão. Porque não era... Não, isso não é fake news. Não era fake news. Isso aconteceu mesmo. Como vocês lembraram agora do cantor, Exatamente, não é fake news. Realmente o cara disse. Aconteceu. O que aconteceu foi que o Haddad replicou embarcou, notícia, exatamente. numa como nós ficamos recebendo aqui. Ele, né? Também, exatamente. Boa noite, bancada. atualidades@pampa.com.br. Verônica pergunta o seguinte: com essa enxurrada de fake news descontrolada, tem alguma providência a ser tomada, além das já existentes, e algum reflexo após a eleição? Atenciosamente. O que acontece é que as pessoas que estão replicando estão sendo punidas por isso. Pelo menos está acontecendo processos, então tem que ter muita cautela na hora de replicar alguma notícia. Vai num site que conhece, num site importante, olha se a notícia é a notícia do dia, porque se for alguma coisa, porque geralmente a fake news trabalha com um fato, muito grande, muito importante, que com certeza os grandes veículos de comunicação vão dar atenção se aquilo realmente for verdade. Então entra lá no sul.com.br, dá uma verificada, vê se aquilo realmente está acontecendo, para depois compartilhar qualquer notícia que você acha que possa ser fake news. Mas aí o Mário usou uma frase que é verdade. O Mário até não participa das redes sociais, mas é o que acontece. As pessoas compartilham o que convém. Elas não têm demonstrado muito interesse, porque algumas, com um mínimo de senso crítico, cara, com um mínimo de senso crítico, tu já não repassa. Eu exijo, assim, a fake news, ela tá tão perfeita que algumas a gente pode embarcar. Mas tem umas que a gente vê que não precisa nem consultar nada para saber que aquilo ali é um objetivo político. Então, as pessoas também não estão se patrulhando, talvez. E esse seja o aprendizado para uma próxima. Dona Carla. Ainda sobre fake news, só para Alice ler uma opinião do nosso telespectador através do WhatsApp, para as pessoas não ficarem chateadas que a gente não está lendo o WhatsApp. Isso, temos um recado aqui do Jorge de Passo Fundo. Ele diz: boa noite, pessoal. Eu fico a me perguntar, essas pessoas em volta da delegacia não trabalham? E ele diz também: gente, o Marne está certíssimo em não usar as mídias. 99% é mentira e 1% é duvidoso. Marne Barcelos. Tem uma música que fizeram assim, que era 90%. Como é que era a música? Não sei, que é uma música sertaneja, que um é mentiroso. Eu quero dar 2 parabéns hoje. O primeiro é o município de Gravataí, que está completando hoje 138 anos de emancipação. Grande município de Gravataí, o berço da GM, meu amigo vereador Paulinho da Farmácia me ligou hoje, dá um abraço através do programa de vocês. O Paulinho me disse que o programa em Gravataí já vai passando pela rua, só o pessoal tudo assistindo aqui a TV Pampa, o nosso programa. Então, um abraço para Gravataí, o berço da GM, que tanto contribui para o progresso daquela cidade, o progresso do Rio Grande do Sul. Que pena que a Ford não está aqui em Guaíba. E o segundo, o maior jogador de todos os tempos, que hoje completa 78 anos, o senhor Edson Arantes do Nascimento está de aniversário no dia de hoje. É incrível, algumas pessoas querem comparar ele com o Neymar, eu acho que o Neymar é melhor que ele. Só que ele foi 3 vezes campeão do mundo, meu amigo. Participou de 4 Copas e realmente foi o maior campeão, o maior jogador da história desse país. Então, minha homenagem a Gravataí, o aniversário, e também ao senhor Pelé, pelos seus 78 anos de idade. Não é fácil. E a minha homenagem à Marina, estagiária da Rede Pampa, que nasceu no mesmo dia do Pelé. É bom. Já é bom. É prestígio, muito bom. hein? Então, Marina, felicidades, um abraço bem grande para ti. Não, eu quero primeiro, espera só um pouquinho. Para tudo. Esse ato... Chicão, nem assim tu tá prestando atenção na gente, claro. A gente ficou 1 minuto de silêncio para ver se tu largava. Sobre os fake news, eu queria falar 2 notícias que eu acho que foram extremamente importantes no esporte a nível mundial, onde o mundo todo foi. O mundo esse final de semana ele teve com os olhos em Austin, no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, no Grande Prêmio da Fórmula 1, e Motegi, no Japão, no MotoGP. No MotoGP, consolidou-se a era Marc Marquez. Marc Marquez é um piloto fantástico. Ele bateu praticamente o recorde mundial, cara, de uma pessoa em cima de uma moto disputando uma competição, não numa moto protótipo. 347 por hora. Depois entrou numa curva 150. Isso aí, a força G, e esse piloto controlar, ganhou o campeonato mundial de moto. Foi simplesmente fantástico. Quem estava no pódio era o proprietário da Honda, descendente de Soichiro Honda, que a máquina dele era uma Honda. A era Marc Marquez veio depois da era Jorge Lorenzo,
Era Valentino Rossi e era Giacomo Agostini. E no Grande Prêmio das Américas, o outro, agora a velocidade em 4 rodas, em Austin, no Texas, o piloto inglês Lewis Hamilton, se vencesse era campeão, ganhou o segundo piloto da Ferrari, Raikkonen. E a decisão vai para o Autódromo Hermanos Rodrigues no próximo fim de semana no México, que é uma das coisas mais brilhantes que inventaram no esporte, foi a Fórmula 1. Querido. E o Colorado? Como foi a atuação do Colorado? Eu acho que o Internacional, não vou fazer agora nenhum escárnio no Internacional. O Internacional foi que nem aquele cara que ele foi de carona para Jurerê, dormiu numa pousadinha lá, entrou numa festa furando, ganhou uma mina legal e depois dizia: o que eu vou fazer com essa gata se eu não posso levar numa pizzaria? Esse é o Internacional. O Internacional, com todo respeito, eu fiz essa metáfora. Com todo respeito. Porque no início do campeonato, cara, o Internacional era cotado até o Ruschel, sabe, para cair na segunda divisão. O Internacional fez horrores e está entre os 4 melhores da Libertadores. Então a torcida tem que aplaudir o Internacional todo dia. Porque ganhar o campeonato não ganha. Quem vai ganhar o campeonato é óbvio que é o Palmeiras, que o Palmeiras está naquela curva Leicester, que é aquela curva de ascensão da pessoa. Isso aí está explicado no livro Yin Yang, o diadema da sabedoria indiana, chinesa, desculpe. Para o telespectador ter uma ideia desse meu... eu quero fazer esse comparativo. O Palmeiras está jogando 13 partidas, ele ganhou 10 e empatou 3. Então ele está numa fase de ascensão, num momento de decisão do campeonato. Então não adianta o São Paulo ter liderado, o Flamengo ter liderado, e não adianta nada disso. O Palmeiras vai ser o campeão. E hoje eu dedico esse programa ao meu querido amigo... Já que ele começou a falar, ele deu uma volta. Não, mas é que eu dou um drops, depois eu volto para o mundo virtual. Sabe, para o meu querido amigo Edemir Simonetti, que inaugurou o 360, que é o restaurante mais top que tem na cidade. O Edemir Simonetti, que fica na orla? Na orla, do lado do gasômetro. Ele entra no mar, no rio, e eu previ que quem ficasse com esse restaurante, inclusive ele é um grande parceiro aqui da casa, o Paulo Sérgio Pires vai fazer até o programa dele essa semana lá, porque é todo envidraçado, e o chão é que nem palafitas, onde você passou, acho que a lua de mel, as pessoas VIP passam lá do Tahiti, Bora Bora, Moreia, que você entra, é um vidro, vê o mar lá embaixo. Esse restaurante, ele é muito parecido com um restaurante que eu já fui 2 vezes, que é um dos lugares mais bonitos da América do Sul, que é Lima, no Peru, é o Rosa Náutica, que entra na beira do mar. Sensacional, vale a pena você curtir. A gente não pode gravar a Atualidades Pampa lá? Podemos gravar tudo que ele quer, né? Ele quer que a gente grave a Atualidades Pampa lá. Bem interessante. E esse restaurante vai ficar aberto das 11 da manhã até as 11 da noite, E tem pôr do sol, de noite lindo, parece que não está em Porto Alegre. Vale a pena ir lá. Ademir, tu que gosta do Rosa Náutica em Lima... A nossa cidade agradece. Deve ter ficado muito lindo mesmo, porque o dono investiu R$800 mil para fazer o restaurante. Carla, eu quero cumprimentar o Simonetti, nem podia ser diferente. O Chicão foi brilhante na descrição, me soma as homenagens. Eu só não podia, e a parte da análise futebolística também, não há nenhum reparo. Eu só quero repercutir os incidentes da partida, porque como o Internacional disputava a vice-liderança do campeonato, embora o Palmeiras seja o favorito, o Internacional com uma vitória continua numa perseguição de 3 pontos, considerando que a próxima rodada seria Palmeiras versus Flamengo. Eles se trancariam e o Inter poderia encostar mais nos líderes, né? E o jogo teve um incidente, dona Carla, que não é comum. Um juiz, como não tem VAR, porque não foi aprovado no início do campeonato pelo regulamento, não tem VAR, o árbitro parou a partida 7 minutos. E eu não me lembro, e eu não sou mais menino, de ter um incidente igual, de ter parado. Não por incidente. Tem invasão de campo, tem lesão, o jogo pode parar. Mas parar porque o árbitro se reunia com seus auxiliares e não decidia sobre o lance. Que bárbaro. Exatamente. Houve um lance extremamente polêmico, e mesmo a televisão teve dúvida, mas o juiz, ele consultou seus auxiliares de trás, daí parou, correu até atrás da outra goleira, conversou com os auxiliares de lá, aí voltou novamente, e o jogo ficou parado 7 minutos. Isso esfria o jogo. Evidentemente que isso prejudicou o Internacional, que buscava a vitória, que estava com o estádio com 45 mil pessoas, que almejava encostar no líder, né? Então o Inter reclama um prejuízo, embora o lance seja extremamente discutível. Mas eu acho que está
está superado, mesmo os piores inimigos, Chicão, do VAR, a gente há que se submeter. O VAR é necessário. A gente há que se submeter, porque hoje o futebol evoluiu, o tênis tem isso, o basquete tem isso, o vôlei, todo mundo tem, não se justifica o futebol. Ruschel, É um recurso. eu concordo com você. Agora, eu achei que o presidente nacional que falou agora no Jornal da Pampa, eu achei uma coerência. Quando o Nacional foi favorecido pela habilidade no jogo contra o Vitória, que o pênalti foi fora da área e botaram dentro da área, ele não falou nada. Não, lógico, o Agora futebol é fala. assim. Mas é que nem o Mário lembrou na política, né? Quando tu só. Quando convém, tu. O mental que te favorece, óbvio. O resto lógico. É que nem o cara que é traído pela mulher, Olha só aqui. ele chora, a mulher não chora. Olha aqui, Agora ó. tá feliz, tá indo pra outra, pra Cancún. O Marcelo está dizendo aqui no atualidades@pampa.com.br, mas bate soube de uma fake news da Magda. Matou o serviço pareiro no show da Shakira. E há quem diga que ela está na companhia do Gustavo Vitorino. Dizem que estão namorando. Sabe Eu que viu? acho. Isso é Uma bonito, amiga minha isso é viu bonito. os dois. Eu acho que é. Até É fake news ou não? Eu acho que não é fake Cuidado, news. então. Não sei, Ai, sabe? olha aí, olha a denúncia. cuidado. Aquele bar, não tem o Mão Santa, que é um pub lá na Zona Sul? Tem. Diz que ela disse, juro, Chicão, uma senhora no shopping, semana passada, eu vi o Vitorino e a Magda lá. De mãozinha. Eles estão no mocó. E de mãozinha. Eles estão numa mesa, eles estão se escondendo. Não, daí tem que ser em Bento Gonçalves, na Festa Nacional da Música. Aí sim, agora Mas lá na é o Zona novo Sul, casal da não. Pampa. É o legal, novo casal. Eu sabia que um dia essa Assim, bancada ia desejo casar alguém. felicidades, né, Felicidade Bernardo? pra Magda com o Vitorino. Muitas felicidades. Ah, que legal. Olha, eu vou de padrinho. Eu também Eu vou vou de gostar. padrinho. Eu vou de padrinho. Eu vou de Faço padrinho. gosto, faço gosto. Mas, Carla, apesar dos guris gostarem de futebol, eu duvido que eles gostem mais do que a Jucicleia e o Irineu, de 42 anos. Eles têm 13 filhos e os 13 filhos têm nomes de jogadores de futebol começados pela letra R. Já vou referir os nomes. E o melhor, eles estão esperando o 14º, que a esposa está com 6 meses e também vai seguir a mesma tradição. Olhem os nomes. Ronaldo, Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Juan, Ramon, Rincon, Riquelme, Ramires, Railson e Rafael. Bom, ele, na verdade, vive de bicos, ele corta lenha, carrega mercadorias para terceiros, ele falou que ganha em torno de R$100 por semana e a esposa tem Que dá tranquilamente para criar os 13 filhos, do com Bolsa certeza. Família, a esposa, mas ambos dizem que, apesar de todas as dificuldades, estão muito felizes com a chegada do 14º filho e eles já têm aí com um time de futebol, inclusive com reserva, né? Tu sabe, Luciane, quando eu vi essa história, é lógico, tem o fato pitoresco que tu muito bem traz para nós aqui, né? Mas eu fui mais no âmago da questão, como a sociedade precisa enfrentar, como nossas assistentes sociais precisam visitar casais. Esse casal precisa ser visitado. Os números que tu traz são assustadores. Esse casal, ele se declara que ganha R$100 por semana e mais uma Bolsa Família. E está comemorando a 14ª gravidez. É verdade. Quer dizer, esse é um problema social, é lógico. A gente ri porque a notícia é pitoresca. A Dos notícia R's, é então. pitoresca A dos R's, né? Mas vamos combinar. Nós teríamos que ter uma assistência social a visitar ali, a oferecer um método contraceptivo, alguma coisa, pessoal. Quantos casais. E ele é jovem, ele tem 43 anos e ela tem. Uma E ela vai. ela tem muito 37. extensa para Ela pode procriar muitos anos e agora 3 filhos mais velhos já são casados, 3 filhos mais velhos. Com esse belo exemplo, sabe lá Deus se não vão iniciar uma série igual dos pais, né? Então precisariam de uma orientação. Eu acho que essa é a matéria a ser enfrentada, né? Com certeza. Dona Carla, Mas tem muita gente que não gosta de tratar da matéria. Do planejamento familiar. Agora, que é curioso, a escolha dos nomes dos filhos é muito curioso. Eu acho isso. Tu gostou do Juan com R? Eu adorei, o bom gosto. Olha aqui, ó, pra ti, ó, Marne. Boa noite, bancada. No rabicho do programa de ontem, o senhor Marne falou, como sempre, muito bem de Portugal. Eu, devido às minhas origens, tenho familiares na cidade do Porto. Também adoro Portugal. Já estive lá diversas vezes. E ontem ele falou na cidade de Évora. Nesta última vez estive lá, não conhecia e adorei. Uma cidade histórica e também com aquela incrível Capela dos Ossos. Isso. Ele também falou na cidade de Coimbra, com suas mais famosa universidade. Queria que Marne contasse, se possível, sobre a característica de sua biblioteca e por que os morcegos vivem por lá.
Abraços, passaria a noite toda ouvindo falar dessa santa terrinha que amo. É a Lídice de Pelotas. O Pelotas, adoro Pelotas. Não, o Portugal, as pessoas dizem, Portugal, um atraso. Então, claro, Portugal teve uma época de muito atraso no início do século, enquanto o senhor Oliveira Salazar foi primeiro-ministro daquele país e fechou Portugal ao mundo. Ele fechou Portugal ao mundo. Então, o país entrou num processo decrescente no início do século passado, com a criação da República Portuguesa, com a deposição do rei, da rainha, etc., né? Mas existem locais tranquilos, maravilhosos, como a região do Luso, a chamada Água do Luso, né? A Água do Luso é uma água altamente diurética, né? Que, aliás, me fizeram tomar lá, me senti mal, foi impressionante isso. Então, Portugal tem muitos locais maravilhosos, mas eu gostaria de falar um minuto a respeito de um extraordinário país. Ontem foi inaugurado, está sendo inaugurada uma ponte de 55 quilômetros na China, ligando Macau, né, que é a antiga colônia portuguesa. Antiga colônia, já que falamos em Portugal, antiga colônia portuguesa Macau. Algumas ruas ainda têm o nome de Portugal, o nome de pessoas de português. Mas as pessoas dizem, como é que um país que saiu do 15º lugar como economia do mundo em apenas 16 anos se torna a segunda economia do mundo? Por quê? Calcado em duas coisas absolutamente importantes. Primeiro, a educação, em primeiro lugar, a educação, e em segundo lugar, a disciplina. Não adianta, meu amigo, nada no mundo se consegue sem esse fator disciplina. Educação, disciplina, disciplina, educação. A própria educação é a disciplina. Então, as pessoas não entendem isso. O que desgasta o nosso país, esse gigante maravilhoso, essa economia, esse povo, etc. Que nós não temos disciplina para nada, cada um só pensa em si, as pessoas não pensam no país. Você vai na França, você vai ver a bandeira francesa linda, em tudo quanto é lugar. Você vai na Alemanha, você vai em Israel. Nos Estados Unidos não tem uma autarquia, isso eu já falei 200 vezes, não tem uma escola nos Estados Unidos que não tem a bandeira americana com os estados americanos ali, todas aquelas estrelas. Então não adianta, nós temos que ter disciplina para tudo, mas principalmente a educação, que é a base de tudo. Falando em educação... Eu só queria pegar carona no que o Mário está dizendo, que é realmente muito importante que a gente está falando sobre cultura, sobre hábitos. Um dos alicerces da felicidade é a disciplina. Mas, acima de tudo, as pessoas são movidas à felicidade. Se a gente descobre como a disciplina traz felicidade, é um mecanismo de fazê-la como um hábito. Então, esse é o gancho, porque muitas pessoas perguntam, eu gostaria de ser disciplinado, por que eu não consigo? É quando tu entende o quanto essa disciplina vai te trazer felicidade. E eu queria aproveitar o gancho que a Luciane trouxe de um cidadão brasileiro que se diz muito feliz, ganhando R$100 por semana. Com 13 filhos. Com 13 filhos. E ele se diz feliz. Pois hoje, nos Estados Unidos, vai haver a loteria americana que sorteia o maior prêmio da sua história. É 1,6 bilhão de dólares. Muitas pessoas vinculam dinheiro com felicidade. Os espertos sabem que nem sempre eles estão vinculados, mas que ajuda, se a gente tem consciência. Aí eu pergunto, o que as pessoas fariam se tivessem hoje $1 bilhão na sua mão? Será que vão ser mais felizes? Será que é o dinheiro que vai trazer a felicidade? E o que poderia? Então, eu fiz essa divagação comigo mesma e eu me dei conta do seguinte: a verdadeira felicidade é quando tu gosta de ver os outros felizes e tu faz os outros felizes e te sente bem. É incrível quando tu começas a fazer o bem e a fazer para os outros aquilo que tu queres receber, o quanto é legal isso. Então, eu pergunto... quer dizer que com $1 bilhão pode ser infeliz. Tu ajudaria as pessoas. O Neymar tem isso, tá brigado com a Marquezine. Com certeza. O Neymar tem $1 bilhão já de patrimônio e tá brigado com a Marquezine. Mas aí é que tá. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês fariam com $1 bilhão? Porque, vejam bem, é 1,6 bilhão de dólares, né? Eu tô mais próximo do Goethe, o grande Wolfgang Goethe, que dizia o seguinte, né? É preciso muito pouco para ser feliz
e às vezes nem esse pouco é necessário para você continuar sendo feliz. E respondendo à pergunta da Roberta, eu viajaria muito, mas eu acho que o dinheiro não tem relação com a felicidade, porque tem muita gente rica e infeliz. Com certeza. Assim como tem gente com pouco dinheiro e muito feliz. Eu quero falar de um show que não custa nada. Um pouquinho de felicidade. Isso. É que o ex-vocalista do Barão Vermelho, Frejá, vai fazer um show com entrada franca aqui em Porto Alegre no início do mês que vem. Ele e a Orquestra Juvenil Heliópolis vão subir ao palco do Anfiteatro Pôr do Sol no dia 10 de novembro, às 7 horas da noite. O evento é aberto ao público e marca o encerramento do Samsung e-Festival Instrumental, que é um concurso nacional que revela novos talentos e que teve como vencedor desse ano Mazin Silva, que também vai se apresentar. O repertório vai ser todo voltado para a temática do rock. E aqui no nosso e-mail, o Júlio de Oliveira diz o seguinte: boa noite, Carla. Esse caso que foi relatado pela doutora Luciane é uma tragédia brasileira. Como pode, em pleno século XXI, alguém ter 14 filhos? E ele pergunta que futuro que terão essas crianças? Realmente é uma questão que deve ser abordada. Quem sabe o próximo presidente da República não trata desse assunto. Ana, porque assim, ó, a gente não quer fugir do tema, mas a reflexão ela é importante, né? Não adianta tu não querer fazer planejamento familiar e depois ser obrigado a dar tiro nesses jovens com 14, 15 anos, porque se tornam assaltantes por falta de emprego, por falta de condições sociais de se integrarem na sociedade, né? Acho que o planejamento é antecipar, a palavra planejamento é para tudo na vida, né? Tu organizar antes, as classes, né? Sociais. Lógico, o planejamento não é, né, só para quem tem menos dinheiro, não, são para todas as classes sociais. Ele deve fazer parte. Planejamento familiar, porque além claro que a criança precisa se alimentar, a criança precisa se vestir, mas a criança precisa de atenção. E não é possível conseguir dar atenção para tanta gente. Eu que tenho 3 filhas, olha, eu passo trabalho para dar atenção para todo mundo, não é fácil. Imagina, então, assim, além do dinheiro, tem a atenção questão da pro Dr. Guilherme é maior, ainda tem o doutor Guilherme, ainda tem a casa. Olha, gente, minha vida não é fácil. E sempre com bons olhos, né? É verdade. Não, sem dúvida, mas o que realmente me chama atenção nessa história, sem dúvida, é uma questão trágica que tem que ser combatida, tem que ser tratada pelos nossos dirigentes públicos, mas na entrevista ele fala de um jeito tão doce isso é demais. E de que realmente os filhos trazem felicidade, que eles vivem bem, que 10 dos 13 filhos estão estudando e só os 3 mais velhos não estudam porque já estão constituindo suas famílias e tal. Já moram com as esposas, né? 20 e tantos anos, já moram com as esposas. E isso aí é uma realidade do Brasil. Se vocês forem olhar, interior do Piauí, Pernambuco, sabe, Bahia, Nordeste muito inteiro. Nordeste, tem muitas regiões, Maranhão, para quem conhece um pouquinho a realidade do interior do Piauí, tem regiões que tu vai, que tu não tem, por exemplo, açougue, tu não tem refrigeração, as carnes ficam penduradas, né, naquelas correntes, tu não tem quase comida industrializada, nas moscas. Até teve uma questão sui generis, uma vez eu fui fazer uma audiência em Ribeiro Gonçalves, e aí eu perguntei, olha, onde é que tem hotel? Não tinha hotel, então eu fui para Uruçuí, que era uma região ao lado. Uruçuí estava tendo a Uruçuí Folia, que era uma festa regional. E eu, puxa vida, o único hotel da região estava lotado por causa da festa. Eu falei, onde é que tem um outro lugar? Tem uma pensão e tal, ali pertinho. Fui lá, tinha um carro de polícia na frente. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí entrei, mas para minha sorte era do filho da dona da hospedagem, o tal do carro da polícia. Eu, bom, tranquilo. Então, tem quarto? Ela, não, moça, nós temos rede. E o quarto tem 5 redes. Então, a senhora pode alugar uma rede. E eu disse assim, então, eu vou colocar 5 redes, pode? Mas, e por curiosidade, não tem nem chave na porta. Né? Então, assim, a gente... É o Brasil que a gente não conhece. É o Brasil que a gente não conhece. Luciane, a gente não quer parecer grosseiro,
tá? E discutir felicidade é um conceito filosófico, né? Eu só tô me referindo especificamente a esta questão que é de dar manutenção, de dar estudo, de dar oportunidade, de não dar subnutrição, porque a realidade que tu nos traz é essa, é morar no interior, não ter acesso à saúde, se tiver a mortalidade infantil, se tu vai comparar, são índices grotescos. Falando em índice, é isso que nós temos que nos preocupar. Pesquisa Ibope, Rio Grande do Sul. Vou silenciar. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 23 de outubro de 2018. Foram entrevistados 1.204 eleitores em 70 cidades. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de 95% de resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. A pesquisa ainda foi contratada pela RBS Participações S.A. e foi registrada no TRE sob o número de protocolo RS 07227/2018 e no TSE sob o número BR 06645/2018. E os números são os seguintes: dos votos válidos: Eduardo Leite, 60%, José Ivo Sartori, 40%. Essa é a pesquisa Ibope aqui do Rio Grande do Sul. Então, mostra realmente uma ampla vantagem do primeiro candidato para o segundo candidato. Dona Carla, não modifica-se praticamente em relação ou talvez o número por chegar na dezena 60 impacte mais, mas foi 59 a 41 dentro da margem de erro, né? Correto. O que mostra uma estabilidade no eleitorado. Excelente. O secretário de Planejamento do governo, Marquesan, deixa o governo. Paulo de Tarso Pinheiro Machado pediu exoneração nesta terça-feira. Com ele, já são 26 que saem do governo Marquesan em menos de 2 anos. Dona Carla, estou sendo xingado porque eu falei excelente agora. Eu só quero explicar que o Nietzsche dizia o seguinte: se as minhas loucuras tivessem explicações, não seriam loucuras. É que, Carla, aqui à esquerda, às vezes a gente tem uma conversa paralela. A conversa paralela. A produtora Roberta se surpreende muito que ela descobre um outro Marne que ela não conhece. Com certeza. Mas a senhora ri, não ri? A senhora ri. Muito. Agora, não é para rir, é uma notícia triste, a gente trata disso tantas vezes. Mais uma mulher morre após fazer lipo e colocar silicone em clínica de Belo Horizonte. Então, ela morreu na segunda-feira em Itabirito, na região central de Minas Gerais. Ela passou por uma cirurgia estética em uma clínica de Belo Horizonte. De acordo com a Adriana Vaz, que é parente da vítima, na última quarta-feira, a Renata Bretas, 36 anos. Se vocês olharem a fotografia, uma menina linda, 36 anos, colocou prótese de silicone e fez uma lipoaspiração nas axilas na clínica Forma, na região centro-sul da capital mineira. E no pós-operatório, ela já teria passado mal, mas recebeu alta e voltou para a sua cidade. Ainda segundo a Adriana, a Renata chegou a voltar à clínica na sexta-feira, estava se sentindo mal, com dores e tal, ela passou mal novamente e também foi liberada pelos médicos e retornou para a cidade conforme a cunhada. Ontem, quando ela relata que tinha conversado com ela e que no dia... Na segunda-feira, ela chamou pela cunhada e aí ela já estava branca, com a boca espumando. Levaram ela no hospital e ela não resistiu, teve uma parada cardíaca. A cunhada ainda disse que os médicos do Hospital São Vicente de Paula informaram que Renata teve uma embolia pulmonar. E, de acordo com o dono da clínica Forma, Fernando Amaral, Renata fez a cirurgia no local, recebeu alta, preenchendo todos os requisitos, disse que a unidade possui certificação e tal, para fazer os tais procedimentos. Segundo o médico que realizou a cirurgia, não houve nenhum problema durante o procedimento e o atendimento pós-operatório. No retorno na sexta-feira, ela teria se queixado de dores nos seios, mas não falou sobre dificuldade respiratória e déficit sensitivo, que são indicadores de embolia. Quer dizer, realmente ela estava passando mal e ela procurou ajuda e ela foi encaminhada novamente para sua casa. Então, é uma morte que poderia ter sido evitada se tivesse sido dado uma hora atenção. Esse parece mais... Esse se trabalha mais, com certeza, o inquérito vai nessa linha muito mais com o erro médico do que propriamente falta de condições, porque era uma clínica habilitada, médicos habilitados, se fizeram cirurgia deste porte, porque é lipo e seio, né? Desse seio, então é uma clínica que deve ter algum UTI montada ali, porque tem clínicas que podem, né? Sim. Podem fazer cirurgia desse grau. Então, acho que nós vamos ter aí no inquérito muito mais o erro médico
do que propriamente Não foi o dada a verdadeira atenção para as queixas da paciente. A paciente chegou a retornar para o local. Existem dois comportamentos humanos que são considerados no mundo inteiro os mais seguros: andar de avião e fazer uma cirurgia plástica. É que quando morre alguém na cirurgia plástica, a mídia é tão grande, então parece que é um escândalo. Mas quantas pessoas fizeram cirurgia plástica no Brasil? São muitos Quantas casos. pessoas morreram esse ano? Pouquíssimo. Mas o que chama a atenção é que uma mulher de 36, eu disse, ou 26, mas 36 a maioria das anos... pessoas que fazem cirurgia Qualificação. É que, na verdade, nós estamos falando dessa notícia muito mais na onda do que está acontecendo com muitas mulheres que procuram profissionais nada qualificados, sem nenhuma consciência naquele afã daquele mundo, enfim, de beleza, de estética, de uma visão muito distorcida de si mesmo, que faz com que haja esse tipo de atitude. Aparentemente não é o caso. Que pega um profissional. Nesse caso é diferente. Então, realmente, o Ruschel tratou muito bem. Uma coisa é fato. Um procedimento no hospital sempre é muito mais seguro do que numa clínica. Mas eu acho também que não foi esse o ponto, né? Porque eu acho que as consequências vieram depois e não no ato do procedimento propriamente dito. Então, realmente trágico. Desculpa, Lu, Imagina. que tinha acabado. Carla, bom início de noite para você. Só para não ficar chato, avisa as pessoas que também tem pessoas pobres e infelizes. O dinheiro traz felicidade, sim. Não sejamos hipócritas. Senão fica que todo mundo pobre é feliz e todo rico é infeliz. Carla, o dinheiro traz felicidade para o pobre, não para o rico. O pobre não tem dinheiro, então traz felicidade do dinheiro. Ele entra no shopping, compra tudo, compra um Camaro amarelo. Não significa que ter dinheiro... Se tem a felicidade. Tem gente que tem dinheiro, é solitário, não consegue compartilhar esse dinheiro com os outros, isso traz infelicidade. Assim como tem gente que não tem tantas condições, mas que leva a vida numa boa, que é feliz. Assim como tem todas as composições, gente, com certeza. Agora que o dinheiro ajuda, acho que foi o Ruschel que disse que o dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda, se souber utilizar o dinheiro, não tem a mínima dúvida. Se tu não tem estilo, é um horror o dinheiro. Ajuda também. Vai fazer uma mansão, depende, se lá é uma em coisa de Quintão, gosto. vai comprar um Camaro amarelo. Vai botar um som bem alto. Da mulher de amarelo. Que deu o seu Ruschel numa moto de 100 mil. Os telespectadores o Ruschel tem muito esse estilo. assunto e se pronunciaram aqui. Temos um recado. Sobre felicidade versus dinheiro, existe um estudo que comprova que o dinheiro traz felicidade em até R$60 mil por ano. Acima disso, o dinheiro não interfere na felicidade da pessoa. E temos o recado aqui da Terezinha de Porto Alegre, que diz: as melhores coisas da vida são de graça. Pensem nisso. E temos mais um recadinho aqui, que diz, do Cláudio de Sapucaia do Sul. Ele disse: se por acaso alguém de vocês vir a ganhar $1 bilhão, estou aceitando, saberei como buscar a felicidade. Abraço. Olha, e só para referir, hoje saíram várias estatísticas dizendo que os exercícios físicos previnem o câncer de mama e coisas correlatas. Aí, fazendo um link com isso, quantas vezes a pessoa precisa adoecer, ter um caso grave como um câncer para se dar conta do valor da vida e que as pequenas coisas também devem ser valorizadas. Estão na linha... Mas é que um dos pilares, acredito que seja da felicidade, é gratidão, que é isso que a Luciane está tratando de certa forma. É ser grato, ser grato. A vida é um mistério. Na dúvida, a vida é um mistério. Então, é o seguinte, vamos curti-la, vamos valorizar o fato de estarmos vivos, ponto. Começar por aí. Eu acho que também tem outra questão, acho que bom humor é um outro alicerce fantástico. Uma pessoa bem-humorada, que acorda bem, não é eufórico, mas um bom humor vem bem, né? O Vitorino é um casal feliz. É um casal feliz. É um casal feliz. Pelo lado da Shakira, da banda. Dona Carla. Um casal eu quero feliz. só recomendar para os telespectadores que muita cautela no momento da escolha por trabalhos em altura. EcoAvert Service, especializada em limpezas, pinturas, reparos com sistema de acesso por cordas, sendo hoje mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas, EcoAvert Service. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento para a sua residência, seu condomínio, empresa ou indústria. Trabalhos em altura, EcoAvert Service. www.vertservice.com.br. Que me Não, eu queria falar de um assunto muito importante agora, que me lembra muito o senhor Vitorino.
Ai, lá vem. É um deputado britânico, né? O nome dele é Michael Fabric. Eu acho que é essa a pronúncia, né? E ele inventou um passeio nu de bicicleta. Sensacional. Verdade. Não, isso é uma campanha beneficente. Ele achou que com isso ele chamaria a atenção. Ele colocou uma gravata, tipo aquelas que o Vitorino usa, né? Há 25 anos a mesma. Entendeu? Então, peladão. Com aquele barrigão, 68 anos, mais ou menos daquela idade e tal. Por isso tu lembrou do Vitorino. Com barrigão assim. Tudo a ver com o Vitorino. Andava. Não fala do ursinho, que os telespectadores, elas ficam muito aí bravas. Aí que andava por ali e tal, aplaudido por todo mundo. O velhinho tá bem, essas coisas todas. Bom, a diretora da instituição, a senhora Emma Hodges, afirmou estar incrivelmente grata com o envolvimento e o sacrifício do deputado, dizendo que as pessoas fazem qualquer tipo de coisa para conseguir verba para essa causa de doenças incuráveis. Aí vem a parte séria da coisa. Então, ele fez isso justamente para que toda a imprensa do Reino Unido colocasse nas suas manchetes as fotografias dele pelado. Eu não sei, sinceramente, as partes pudendas apareceram, as partes pudendas, né? Mas, não sei. Quer dizer parte pudenta? Mas nem explica, né? Por favor. O senhor faria Eu preciso contar uma história também. Não, porque eu me preocuparia com o banquinho da bicicleta. Seria Quem tem bicicleta aqui na bancada seria uma o preocupação. Tenho. Não é o Vitorino, não ando nu. Gente, preocupar com o banquinho da bicicleta, que é um selinho muito Eu tenho andado disfarçado, dona Carla. Eu boto meu Olha como ele é importante, olha. Não, me disfarço. Que ele falou lá, o senhor não ouviu. Não ouvi. Não, nem preciso ouvir. Fiz ouvidos mouros. Olha aqui, ó. Um suposto desaparecimento de uma cabeleireira investigado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso foi solucionado nesta segunda-feira. Saibam vocês que a cabeleireira simula sequestro, viaja com a amante que conheceu no Facebook e é indiciada junto com ele em Mato Grosso. Não, isso não é verdade. É verdade, é notícia do G1. Ela disse que ela precisava justificar para o marido que ela tinha saído, então ela inventou o sequestro. E aí, então, os dois foram autuados nessa segunda-feira por falsa comunicação de crime. Não é uma boa ideia. Às vezes o amor Carla, não tá parece voltado para o filme. lado bom. Parece filme. Parece filme, é chocante. Assim, na versão do Mário de Barcelos. Vamos ao Programe-se. Isso, não sei se vocês já viram, mas já tem panetone nos supermercados. E nessa semana já começa o maior evento natalino do Brasil, o Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha. E a partir dessa quinta e vai até o dia 13 de janeiro, a cidade vai estar ainda mais movimentada e enfeitada. A programação vai contar com mais de 500 apresentações, espetáculos musicais, concertos, feiras e desfiles. E apenas 3 grandes espetáculos vão ser pagos. As demais atividades têm entrada franca. E eu quero destacar o show de acendimento, que ocorre diariamente às 8h30 da noite no centro de Gramado. E também outro destaque são as apresentações musicais e de dança, que são apresentadas ali na Rua Coberta, que recebe atrações diariamente, sempre às 7h30 da noite. Eu estive na região, em Canela, no final de semana, no sábado, aliás, estava um dia maravilhoso. E no domingo eu passei um pouco em Gramado e já tinha Papai Noel de chocolate. Muitos dentro das lojas. E quinta-feira vai estar ainda tudo mais lindo. O Luiz Carlos pergunta o seguinte: doutora Carla, por que não leem meus e-mails? Eu só elogio vocês e eu tenho uma dúvida para tirar com os advogados da bancada e não consigo. Luiz Alegrete, só não mandou a dúvida, Luiz. Vê se antes. Por favor. Luiz foi lá para trás da fila Luiz. agora. A hora que eu leio, não tenha dúvida. O Luiz foi lá para trás da fila agora, só em fevereiro, Luiz. Tu tá em primeiro na fila, vai. Tô em primeiro, opa, tem muitas notícias aqui, chega a estar perdido em tantas notícias aqui. Quer que eu dê? Não, eu quero... Não pode dar, por favor. Tá, não, o MPF, o Ministério Público Federal, deu um parecer para a continuidade do inquérito policial do atentado ao presidente. Eu acho que isso é muito importante, porque tem atentado coisas... ao presidente? Ao candidato a presidente? O candidato é ato falho. Vice-presidente? Ao candidato a presidente. Se teria acontecido alguma coisa. Eu não tenho citado, todas as notícias eu não tenho citado o nome dos candidatos, porque eu não gosto de politizar as notícias que dou. Elas me preocupam muito mais com a tese do que o fundamento político dela. Na verdade, eu acho que temos que insistir exatamente nisso, porque tudo que está acontecendo agora é uma amostra para os próximos anos, porque a eleição não se encerra em si mesmo, né? Nós teremos daqui 2 anos para prefeito, daqui 4 anos novamente
para presidente. Então, essa matéria tem que ser esgotada, sim. Então, o Ministério Público Federal está levando a sério, encerrou o primeiro, porque está identificado quem cometeu o ato, mas esses atos estão sendo investigados, extratos da onde veio o dinheiro, como é que foi, até que se encerre. Não está nem perto de encerrar esse inquérito. Então, nós vamos trazê-lo, dona Carla, mesmo que já tenhamos novo presidente a partir de segunda-feira, que assumirá em janeiro também, nós vamos ter, porque eu acho que isso é uma contribuição para a democracia. Só para deixar os telespectadores bem informados a respeito da pesquisa Ibope, saiu pesquisa Ibope para os candidatos a governador no segundo turno, naqueles estados que têm segundo turno. Já dei o do Rio Grande do Sul, agora Ibope no Rio de Janeiro, votos válidos, Witzel 56% e Paz 44%. Ibope em Minas Gerais, votos válidos, Zema 67%, Anastasia 33%, Ibope no Distrito Federal, votos válidos, Ibanez, 75%, Hollenberg, 25%. No Rio Grande do Sul, Leite, 60%, Sartori, 40%. Então, essas são as últimas notícias a respeito das eleições. Seu Mário gemia cada notícia sua. Eu me preocupando com essa áudio. Acho que é bom que tu justifique, né? Eu vou justificar. Porque o áudio saía no... Eu vou justificar, porque o povo brasileiro não é mais bobo, não. Não. O povo brasileiro está vendo muitas coisas, apesar de todos os fakes, todos os impactos que você recebe no rádio, na televisão, em jornais todos os dias, o povo brasileiro está consciente. Está dando um show. Isso, a palavra é show de bola no seu comportamento fantástico, as pessoas estão conscientes da sua responsabilidade na hora do voto, e eu estou vendo pelos resultados de pesquisa o sentido de renovação. É verdade. O sentido de renovação, as pessoas querem uma coisa nova, não interessa, as pessoas querem coisa nova, gente nova, pensamentos diferentes, que é o fundamento da democracia. O fundamento da democracia é a alternância de poder. Quer dizer, no momento em que você alterna o poder, você cria uma expectativa. A mesma coisa tende a se desgastar, senão nós teríamos até hoje reis, rainhas, essa coisa toda funcionando, que aí se perpetuariam no poder. Isso aí tem que mudar. A democracia, a base da democracia é esta. É a livre expressão das pessoas, mas fundamentalmente a alternância de poder. Explicado, então, explicada a sonoplastia da tua notícia. Exatamente. Então. No Rio de Janeiro, só para deixar claro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram 1.512 eleitores em 41 municípios entrevistados. A pesquisa foi feita 20 a 23 de outubro. Registro no TSE BR 07484/2018 e no TRE do Rio de Janeiro 07513/2018. E ao longo do programa eu vou dando os outros números das pesquisas Ibope que forem aparecendo. E, Carla, se finalizar uma auditoria em 5 estados no tocante à alegação de fraude nas urnas, que foi Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, não se identificou nenhuma falha em todas as auditorias realizadas. Então, eu acho que isso aí traz um pouco mais de tranquilidade para as próximas eleições agora da semana que vem. Exatamente, porque as pessoas elas estão muito preocupadas e isso realmente tem sido recorrente, as fake news a respeito das urnas, que acontece com a urna, que a urna está estragada ou que a urna não coloca o número de um candidato. Então, eu acho que o TSE e o TRE de cada região deu uma resposta para a população que estava aflita com essa questão. Hoje eu recebi uma muito sofisticada, era uma caminhonete cheia de urna. Eu fiquei impressionado que o pessoal investe. Era uma caminhonete, os funcionários fardados de policial apreendendo a caminhonete, uma série de urnas lá dentro, e as urnas, teoricamente, já estariam programadas para um determinado candidato. A gente tem que rir, na verdade, né? Mas isso, lamentavelmente, penetra no eleitorado. Mas eu gostaria de trazer uma notícia e conversar um assunto que não é nada fake news. Todo telespectador deve estar ouvindo falar muito em Arábia Saudita nesse momento, porque mundialmente a Arábia Saudita está realmente em todos os jornais, em todos os sites do mundo inteiro, em razão da morte de um jornalista saudita numa embaixada na Turquia. É um caso muito grave. Por quê? Porque isso realmente atinge muitos interesses.
E eu fui pesquisar um pouco sobre a economia da Arábia Saudita para entender um pouco o movimento do dólar. Atualmente, o dólar mundialmente está sofrendo uma queda muito grande em razão também das suspeitas. A Bolsa também está movimentando em razão dessas questões, dessa expectativa em relação a como vai se tratar um crime brutal que ofendeu a todos os jornalistas, a todas as pessoas que acreditam na democracia, o que esse regime saudita está fazendo no mundo. E a Arábia Saudita, a gente sempre imagina que é um grande produtor de petróleo. Vejam só, o petróleo é uma economia que vai aos poucos cada vez mais perder a importância graças às novas tecnologias, aos novos mundos que estão vindo desse novo século. Mas os maiores produtores de petróleo no mundo, por exemplo, no ano passado, primeiro foi os Estados Unidos, segundo, sim, a Arábia Saudita, depois veio a Rússia, em quarto, o Canadá, em quinto, a China, sexto, Irã, sétimo, Iraque, 8, Emirados Árabes e 9, o nosso Brasil. Em nono lugar, o Brasil é um grande produtor, portanto, de petróleo. Queria fazer esse parênteses. Mas voltando à Arábia Saudita, eles não estão, como é que eu vou dizer, influenciando economicamente em razão do petróleo. A Arábia Saudita hoje é grande investidor em tecnologia no Vale do Silício e em várias empresas americanas, entre as quais a Uber. E nós sabemos disso por quê? Porque a Arábia Saudita, eles não aparecem diretamente nessas empresas. Há um banco japonês, onde os árabes colocam o dinheiro nesse banco e esse banco, através de um fundo, começa a investir em várias empresas do mundo. Por isso que é muito importante o que está acontecendo, de como o mundo vai tratar os árabes nesse momento, onde eles fizeram uma atrocidade e o que vai pender? O dinheiro, os interesses, ou nós vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares e vamos perder um pouco de dinheiro em prol de favorecer um valor maior, que é a democracia no mundo. É o direito de um jornalista opinar e ter uma rede de contatos e falar sobre atrocidades que acontecem no mundo árabe, da Arábia Saudita em especial. A Arábia Saudita é um assunto que o Chicão domina bastante. Mas eu falei semana passada que a Arábia Saudita praticamente é dona da Fórmula 1, comprou relógios que nem a Tag Heuer, que é tecnia Vanguard, isso que a Roberta falou, ela é uma empresa de alta tecnologia. A Arábia Saudita, ela esconde-se atrás do manto do petróleo, mas a tecnologia da Arábia Saudita, ela compra tudo no planeta todo, porque ela sabe que esse é o futuro. Porque a partir de 2020 não vai entrar mais em Paris, no centro, o automóvel que não é elétrico. Então, se você pensa em comprar um carro, vai sabendo que o seu carro vai virar sucata daqui a 6, 7 anos. O caminho leva ao carro elétrico. Isso aí que significa? Nada do petróleo, que polui e é uma energia que não é pura que nem a eletricidade. E a Arábia Saudita já está na frente disso. Isso que a Roberta falou é interessante. E, Chicão, outra coisa que eu fui procurar é, afinal de contas, se nós somos um grande produtor de petróleo, o nono do mundo, estamos à frente, inclusive, da Venezuela. Por que o nosso combustível, porque o nosso petróleo é caro? Isso aí vai ser decidido nas eleições, porque é um maior absurdo. Nós vendemos, nós tiramos o petróleo do chão, do mar, sei lá onde, refinamos, mandamos para a Bolívia e depois compramos da Bolívia. Isso é um absurdo. É o petróleo mais caro da América do Sul e nós somos o nono do mundo. Alguém está levando esse petróleo para casa. E o preço da gasolina aqui no Rio Grande do Sul é o maior. E tu sabe, cara, que os outros países medem a gasolina não por litro, por galão. Um galão é 3,6 litros de gasolina. É o preço de 3,5 litros nos Estados Unidos. É verdade. Absurdo. Então, vejam, aí é que tá, é nisso que eu quero chegar. Vejam, telespectador, o que uma informação gera de trocas entre nós. É isso que tinha que ser feito da nossa política. Nós tínhamos que estar escutando os candidatos falando sobre isso, trazendo informações, informando a população, trazendo saídas, iniciativas, chamando atenção para coisas erradas, trazendo propostas, e a gente não vê isso. Falando nisso, só para finalizar esse assunto, Roberta, pode continuar com a Roberta? Posso dar ela pegar o gancho das pessoas que têm que se informar e têm que tirar suas dúvidas?
Depois a gente continua. Pessoal, nesse domingo é o segundo turno das eleições para governador e presidente da República. Eu quero falar das oportunidades para ajudar a decidir o seu voto. Hoje nós recebemos o candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo MDB, José Ivo Sartori, no programa Pampa Debates ao vivo. Foi um momento de expor projetos, tirar dúvidas de eleitores e de esclarecimento de propostas. E amanhã, o candidato ao governo do estado pelo PSDB, Eduardo Leite, será o convidado do programa Pampa Debates, também com apresentação ao vivo. Então, participe, aproveite a oportunidade, faça suas perguntas nos canais de interatividade. É a TV Pampa nas eleições 2018. Chicão Tofani. Não, só queria finalizar o assunto petróleo. Petróleo não é para dar lucro. O petróleo é para fazer que nem a Venezuela fazia há anos atrás, na época do seu presidente, que foi Pérez, que era um presidente antes dessa dinastia de tirania que ensinava Andrés Pérez. Com Chaves. O petróleo é o seguinte, nós refinamos o petróleo, vai dar quanto o petróleo? O litro, R$1, vende para a população por R$1, para estimular o consumo, estimular o progresso do país, e o que sobra, o residual, exporta. Isso aí que se chama trabalhar para o povo. Aqui é o contrário, pegamos o petróleo, vendemos barato fora e nós estamos pagando o petróleo boliviano. Pagamos os portos da Venezuela, da Nigéria. Isso é um absurdo. Tem que terminar. E, Chicão, falando sobre o regime saudita, eu fiz uma análise. Só nos últimos anos, o regime saudita, da Arábia Saudita, assassinou um jornalista dissidente em outro país, cometeu atrocidades no Iêmen, faz bloqueio contra o Catar, manteve muito tempo como refém o primeiro-ministro do Líbano, trata as mulheres como cidadãs de segunda classe. É um horror. Trata os xiitas e outros grupos religiosos como cidadãos de segunda classe. Prendem defensores dos direitos das mulheres. Quer dizer, uma dinastia, um regime voltada totalitário fazendo esse terrorismo mundial. Ele tem direito de ser protegido, porque, afinal de contas, ele é investidor de grandes empresas. É isso que o mundo precisa responder. Mas sabe, Roberto, o próprio mundo árabe deveria fechar as portas para a Arábia Saudita, porque ele faz terrorismo com os irmãos árabes, do Iêmen e do Catar. E esse príncipe, que agora me falha o nome, Salman, ele, na verdade, os primos dele são os maiores inimigos dele. Então, dentro do próprio regime, há uma briga, mas aí é uma briga de poder para manter essas mesmas atrocidades. E a verdade é que a gente precisa mudar esse regime. Eu só queria terminar sobre o inquérito, que nós vamos acompanhando desde o início a evolução. Da negativa já passou a confissão de que houve o assassinato, de que ele ocorreu lá dentro. Estamos com 18 pessoas presas já respondendo por isso. E o boicote econômico tem sido feita uma pressão muito grande a isso. Mas se cobra ainda das maiores potências que elas se tomem um posicionamento, que elas façam um enfrentamento para que se busque uma solução definitiva para esse que se caminha como ser um caso histórico no início de um movimento contra um regime totalitário. Mas, Ruschel, aí é que vem. Essa semana está acontecendo na Arábia Saudita um evento que é justamente para vender a Arábia Saudita para os mercados mundiais. É uma espécie que eles chamam de Davos do deserto. Então, os Estados Unidos havia dito que o secretário do Tesouro não iria. O assunto está muito interessante, muito cabeção e tudo mais, o João Batista Barreto, e já se comunicou há muito tempo, não posso deixar de ler, diz o seguinte: boa noite, Carla Krieger. As gurias da bancada estão lindas, os cavaleiros bem alinhados, mas o bronze da Roberta, João Batista de Porto Alegre, não foi só ele. Que isso? Aí, onde é que foi esse bronze todo, hein? Carla, toda mulher tem segredos. Então tá aí o meu segredo. Viu só? Então não vai saber onde é o bronze da Roberta. Eu tentei, não consegui. Carla, sobre as eleições, a gente tem muitos WhatsApps. Temos um aqui do Lucas de Viamão. Ele diz, no assunto urnas eletrônicas, não acredito em fraudes. Todos os partidos já foram eleitos com elas. E temos mais um recado aqui do Dilon Camilo, de Canoas. Ele diz, ganhe quem ganhar, o estrago no Brasil está feito. Começando pela tolerância do nosso judiciário. Ágil nas deliberações para punir alguns e lerdo para outros. Dependendo dos interesses que estão sendo julgados, é a opinião do Dilon. Será que vai estar um ambiente muito tenso? Quer dizer,
Vai ficar mais tenso ainda, Márcio Barcelos, até domingo? Com certeza. O que a gente Mas vê... o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, já está conversando, inclusive, com o presidente Michel Temer para uma eventual vitória já começar a tratativa. Sim, a transição, né? A chamada transição. Não tenho dúvida que as pesquisas que até agora têm ratificado essa presença, como aqui no Rio Grande do Sul, essa diferença abissal, né, entre o candidato Sartori e o candidato Leite, né? Então, as coisas... Eu não acredito que as pessoas mudem o seu voto em 3 dias. As pessoas não mudam. Inclusive, foi feita uma pesquisa, apenas 3 ou 4% alimentaram essa expectativa de que possam mudar o seu voto. Acontece o seguinte, que houve uma grande dicotomia, uma grande divisão de pensamento do Brasil, né? Antipartido a favor de partido. E quando você externa, como eu já disse hoje aqui, uma opinião a respeito de ou... o que acontece? A pessoa que está contrária ao seu pensamento, que tem outro tipo de ideologia, agride você fica inimigo, mas é isso que me deixa impressionar. Então, eu não falo nada, eu não sei o que o Chicão fala também, não sei, mas as pessoas estão assim. Acredito sim que podemos ter ainda até sábado alguma surpresa ou alguma carta na manga por aí, Chicão. Eu não acredito mais em carta na manga, eu acho que essa partida já terminou, é uma questão só de dias, mas eu gostaria de falar de 2 coisas aqui, uma extremamente importante. Outra, só terminar o que a Roberta estava falando, que é um drops bem curto. Por que a Arábia Saudita fica muito imune aos bloqueios internacionais, econômicos, sanções e papapá? Porque lá nasceu Maomé, lá tem Meca. Então, bombardear uma Arábia Saudita, fazer uma retaliação militar, é a mesma coisa que atacar o Vaticano. Você chama todo mundo árabe muçulmano contra 1 bilhão de pessoas. Isso é uma coisa que é uma realidade. Agora, cara, uma coisa que eu acho que é importante aqui alertar na televisão, eu falei hoje com um empresário lá da Zona Norte, o Zé Ricardo, que inclusive ofereceu o restaurante para o Vitorino, que não gosta de gastar. Sim, Vitorino vai indo, consegue comer de graça todo comer dia. De graça. E sabe que o Zé Ricardo me atentou, me disse que está acontecendo uma onda que não está sendo divulgada em Porto Alegre de sequestro de crianças. Sabe por quê? 2 motivos. Um já foi descartado, que era a venda de órgãos. Ninguém vende órgãos de criança. Vender crianças para o exterior, onde a adoção é muito difícil, inclusive para o próprio Brasil, fazendeiros no interior, onde não tem toda essa visibilidade. Está acontecendo isso, viu, Roberto? E esse empresário, ele tem uma filha pequena que ele não deixa sair do perímetro da casa dele, Gúcio. Porque é coisa que já aconteceu com amigos dele, e esse caso da criança que foi assassinada aí tem muito a ver com isso aí, sabe? Segundo ele. Hoje, de quem tem criança pequena tem que ter essa preocupação. Ficar de olho 24 horas. Exatamente, porque né, todas as matérias que a gente tem visto aqui é a violência sexual, né? Que cada vez menino, né? E cada vez se vê mais. Sejam questões religiosas, sejam por demência, seja por que for. Então a gente tem que redobrar o cuidado, sim. Estamos num mundo muito perigoso e não há bairro, viu? Não há bairro, não há região. Pelo contrário, não há um bairro bacana. Exatamente. Não, pode ser dentro de um shopping, pode ser dentro do supermercado. O fato é que os loucos estão soltos e nós precisamos realmente ficar vigiando as crianças todo o tempo. Não pode desgrudar o olho nem um minuto. Que o dinheiro não traz felicidade, mas traz um bronzeado legal. Está provado pelos verdade. dermatologistas que a mulher rica, ela vai se bronzear em Punta del Este, na sua piscina, e ela se hidrata. E a mulher, meia boca, fica na laje. A laje não tem hidratação. Não tem hidratação, é reflexo direto da laje para a pele. Aí vem aquela desbotada, e fica aquele horror. É uma coisa cruel isso. Isso aí o dinheiro adianta. Adianta. Para ficar bronzeada. Tem algumas coisas que adianta. Dona Carla, quem adiantou também foi a lei eleitoral que salvou o nosso querido Eurípides Júnior, que era o presidente do PROS, do presidente do PROS, que estava sendo procurado com mandado já de prisão contra ele. O PROS está na coligação, que coligação com o PROS? Não sei, o que eu sei que ele estava era bem escondido, que a Polícia Federal estava com mandado, tinha comunicado à Interpol já havia uma procura internacional por ele, e ele aproveitando espertamente, né, fez que nem aquele outro que nós noticiamos, veio, se apresentou e prometeu que segunda-feira ele se aprende. Lógico que os advogados já estão tentando um habeas para ele, mas ele está invertido no crime da saúde no Paraná. É uma operação que ganhou um nome específico do Pará.
queria o nome da operação, que são nomes sofisticados, não peguei aqui. Mas exatamente, contra a saúde, né? Desvio de dinheiro, mais uma vez. Aqui tem e pessoas... Não, eu só ia fazer um comentário. A estratégia do advogado foi... capciosa. Foi capciosa, foi perfeita para o mal, né? Porque se utilizar de uma faculdade, de um benefício, né, da lei, para poder o quê? Prevenir que a gente tivesse problemas eleitorais e tal, para se apresentar. Dizem até que 7h30 da manhã ele estava lá sentadinho junto com o seu advogado. Isso é, no mínimo, muito... ele usou a lei, né? Ele usou, até tem respeito ao colega. O colega usou a lei, ele está usando a lei que beneficia a todos e está paralelamente tentando medidas de habeas corpus para quando ele tenha que se apresentar para ser preso, ele já tenha conseguido revogar essa decisão. Mas apesar de eu ser advogada e talvez falar em desabono na própria categoria, a utilização da lei é feita muitas vezes para procrastinar os processos, aí se eternizam. Então, eu acho que tem... Na maioria. A maioria. Então, assim, tá aí as questões de ética, a gente falou do CNJ, né? Avaliando a conduta dos magistrados, está aí a OAB com o seu Conselho de Ética avaliando também a questão dos advogados. Eu acho que tem que ter respeito, mas é que cada um faz uma função jurisdicional, né? Se a gente quer ser legislador, a gente se candidata a deputado estadual, deputado federal, a gente vai fazer as leis. Quando a gente aceita ser advogado, nós vamos trabalhar com a lei que nos oferece coisa. Eu vejo que o colega agiu dentro da ética, eu não vejo infringência à ética. Falando em legislação, nós noticiamos que o Canadá liberou o consumo, né, de maconha. E olha aqui, Marne Barcelos, a Coreia do Sul se manifestou e advertiu seus cidadãos que não devem fumar maconha no Canadá, país onde a droga foi legalizada na semana passada, pois mesmo que seja consumida neste país, continuará sendo um crime território sul-coreano. Mas o que adianta ser? Pois chega a ser uma piada. Mas eles podem fazer um exame de sangue que foi no Canadá e voltar. Eles são muito... Sim, assim, Coreia. Isso que não é a Coreia do Norte, é a Coreia do Sul, gente. Mas isso se chama disciplina. Aí eu acho muita austeridade. Não, se o cara mas é a disciplina do país, é a mesma coisa. Agora, todo mundo que entrar nos Estados Unidos, El Salvador, Honduras, tu viu essa marcha que está Nicarágua, acontecendo no México? Aí passa pela Guatemala, aí da Guatemala passa pelo México, migra pelo México para chegar aos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos vão permitir isso aí? Cada país tem as suas leis, as leis têm que ser respeitadas. Cada país tem a sua lei. O Canadá abriu. Aí o problema é do Canadá. Exatamente, a Embaixada da Coreia do Sul no Twitter publicou, os cidadãos sul-coreanos que consomem maconha, né, inclusive em regiões onde isso é legal, estão violando a lei e serão punidos. Agora, de que forma? O que faz? Vai viajar para o Canadá, vê o passaporte, faz um exame de sangue. Cria um tipo de exame de sangue, o que ficou no sangue, se foi cannabis ativo ou não. E prende o cara, 10 anos de cadeia. Aquilo é assim. Que barbaridade. Eu posso falar nos aniversariantes? Deve. São pouquíssimos aniversariantes. O primeiro aniversariante é um cidadão chamado Pierre Larousse. Eu acho que não há uma pessoa que não tenha lido uma enciclopédia Larousse, que não tenha em sua casa a enciclopédia Larousse. Né? Eu devo ter umas duas ou três que às vezes ajuda, né? Ajuda muito, né? Tem em espanhol, né? O outro aniversariante, Capistrano de Abreu, que foi um historiador brasileiro que faleceu no início do século passado. Eneida de Moraes foi uma grande jornalista brasileira. Minha querida Doris Monteiro. Quem não lembra da Doris Monteiro, completando hoje 84 anos de idade. A Doris Monteiro gravou uma música chamada Mocinho Bonito, isso há trocentos anos atrás. E ela tinha 16 anos quando ela começou a cantar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E o Chateaubriand se apaixonou. Ela tinha 16 anos. E aí sabe o que ele fez? Mandou fazer Quantos a capa... Quantos anos ele tinha? Uns 100 e poucos. Ai, que barbaridade. Assim, o Brasil. Não. O seguinte, aí o que ele fez? Mandou fazer a capa da revista O Cruzeiro. Imagina a maior revista brasileira que editava 1 milhão de exemplares. 1 milhão já botou a menina na capa? Botou a menina na capa. Já fez o rolo do sofá. Não saiu, o senhor é que está dizendo, né? Quer emprego na novela? Que não, tinha na novela não, era rádio teste de sofá, Chicão. Começou já, o Chateaubriand começou. O Chateaubriand era incrível, né? Era incrível o Chateaubriand. Minha querida amiga Doris Monique. O amigo do Chicão Tofani, Carlos Lamarca, militar e guerrilheiro brasileiro. Eu odeio esse cara. Graças a Deus o meu tio esteve naquela campanha do Araguaia e pegou todo mundo de matraca lá.
Você é um cara que traiu o exército, Carlos Lamarca. É um traidor. Odeio, traidor total. Aleivosia. Mas ele é isso das esquerdas. Aí as esquerdas dizem que não existia tortura, mas Carlos Lamarca torturava o soldado que pintava. Então, meu tio, meu grande herói, do DOPS do SNI. Pelé. Já falei de Pelé. Pelé, eu já falei, mandei um abraço. O Moacir Góes, diretor de cinema brasileiro, que está atuando até hoje, e o ídolo do senhor Ruschel, Léo Moura, completando 40 anos hoje. Um abraço, Léo Moura. Eu adoro o visual do Léo Moura. O cabelo? O cabelo, a cara dele, o corpício dele. Conta a verdade. Eu quero abrir um capítulo rapidamente, se o Mário me permite, e eu quero falar sério, porque esse menino tem 40 anos, dona e é um Carla. garoto. Para a vida civil, ele é um menino, lógico, 40 anos, ele é um menino. Mas pro futebol, ele apresenta uma longevidade e ele é velho. Então, que exemplo bonito que dá esse rapaz que casou, manteve, muito bem sucedido, manteve seu patrimônio, cuidou da vida e se cuidou. Ele tem, se tu vê o biotipo dele, é impressionante, Cão. Tu vê assim, ele é um atleta, é um corpo com 40 anos jogando numa posição que é difícil, que é muito difícil, é uma posição que exige a velocidade. Hoje o futebol é todo pelas laterais. Exatamente. Então, esse menino é de elogio, sim, um elogio. Que posição o senhor joga? Ele é volante. Seu Mário, eu comecei como zagueiro e quando a idade não me socorria mais, exatamente eu troquei de posição, como disse o Mas Chico normalmente Chicão. volante cai para zagueiro. E agora é goleiro? É porque... Não. Aí já querem terminar com a minha carreira. Tá muito boa. Minha carreira tá muito boa. Ele fingiu que não ouviu, quando não interessa, ele não ouve, né? E o Russo leva a sério, leva a namorada pros jogos. Ele leva a sério, ele fica bravo. Alemão, amor. Tem que ter fã-clube, né? Tem que ter fã-clube, né? Tem que ter fã-clube, senão a minha carreira não prospera. Não, ele manda chamar em alemão Mein Schatz. Dona Carla, eu jogo... Vitorino nessa hora, os dois Mas ele tá apanhando dela. Amanhã vai ser só loja. Apanhando dela. Tem um exemplar do Vitorino aí, tem um exemplar do Vitorino. Olha lá. Todo mundo com saudade do Vitorino. Olha lá. Todo mundo com saudade do Vitorino. Ursinho Pimpão, agora eu vou chamar ele, não é mais o seu. Mas esse aí não xinga o Marne. Olha só a barrigona dele, ó. Olha a barriga. Olha aqui, ó, ele que tava andando na bicicleta. Ei, Marne. É verdade. Esse aqui, ó. Só falta a gravata. Amanhã a gente pega uma gravata, faz uma gravata, desenha uma gravata. Vamos botar uma gravata no O Ursinho vai ganhar uma gravatinha. De volta, nosso grandioso Vitorino. E eu queria comentar e dar os parabéns para aquele grupo de jovens que conquistaram o primeiro lugar nas Olimpíadas Latino-Americanas de Astronomia. Nós tivemos o Brasil 4 medalhas de ouro e 1 de prata, mas o Brasil hoje é o maior medalhista da história dessa competição, com 30 ouros ao total, 16 pratas e 4 bronzes. E é muito bacana todo esse processo de seleção. Primeiro eles passaram por uma etapa no Brasil, concorreram com 700 outros jovens, né, do ensino fundamental e do ensino médio, tiveram que fazer uma série de etapas de provas e esses que se classificaram, chegaram na reta final no Brasil, ainda foram fazer todo um treinamento no Observatório Astronômico da USP, em São Paulo, e na região de Vinhedo. E depois, quando eles foram, então, participar da Olimpíada Latino-Americana, eles fazem toda uma etapa de provas técnicas, provas práticas. Eles também têm uma prova onde eles têm que usar o manuseio do telescópio e, por fim, eles também têm que disparar um foguete com garrafa PET, e aí a equipe que tiver maior distância no disparo do foguete também tem maior pontuação. Mas eles têm todo um cuidado nas etapas dessas provas para que eles tenham trabalhos em grupos multidisciplinares de vários países participantes, e também eles integram meninas e meninos nessas equipes. Então, assim, o processo é muito bacana e o Brasil e essa meninada tá de parabéns. Vamos às notícias aqui da Alice, programe-se. Isso, é que a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica aqui em Porto Alegre, apresenta no início do mês que vem o mágico Cronos, um show intimista,
chamado Paranormal, os Mistérios da Mente. E esse espetáculo explora os limites da mente através do mentalismo. E o mágico promete testemunhar de perto a leitura de pensamentos, previsão do futuro, telepatia, flexão de metais e outros fenômenos ditos paranormais. Vai ser nos dias 7 e 8 de novembro, às 9 horas da noite. Eu acho que só experimentando, né, para crer. Ah, com certeza, com certeza. Mas tem gente que se interessa por isso. Carla, respondendo para a Roberta, já trabalhei fazendo análise de petróleo. O petróleo predominante no Brasil é do tipo pesado, mais denso e difícil de refinar. As refinarias brasileiras precisam misturar o óleo pesado nacional com óleo leve importado para conseguir refinar. A Petrobras acaba exportando petróleo excedente e importando óleo leve para essa mistura. O problema é que o óleo pesado é mais barato do que o leve. Ganhamos menos com a exportação e gastamos mais com a importação, diz o Alessandro Toledo. Ah, que bacana, Alessandro Toledo. Obrigada pelas informações. É ótimo, porque isso só contribui com todos nós. Que bela contribuição. Muito legal, não sabia. Eu queria repercutir a notícia do doutor Luciano. Como é importante para esses jovens esse incentivo, porque criou-se a figura do nerd, né? O que é, na verdade, o nerd? O nerd é um superdotado que fica acima da média e ele acaba sendo segregado por ser acima da média. Então, tem que se estimular esses jovens para sentir o potencial que eles têm, a importância que eles têm, nivelar por cima. Quando se juntam, são mini-gênios, são projetos de gênios que se juntam com seus iguais e eles se sentem iguais exatamente porque nivelam por cima. Quando, na verdade, se tu deixá-los no meio da mediocridade, o Marne sabe, no termo normal da palavra, né? Sim. Não como é usado o termo medíocre, mas o termo de média, né? Esse menino não vai se sentir segregado e vai botar todo o seu potencial para fora. Mediocridade, só voltando ao assunto da Venezuela, a Venezuela extraía 3 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje, menos de 1.400.000. Olha o que está perdendo o país. É por isso que o país está vivendo essa crise. Claro que não é só por isso, mas esse é um dos motivos. Porque o único produto que tem a Venezuela é o petróleo. Diminuiu mais da metade da exportação do petróleo. Os países, né, dão petróleo de graça para Cuba. Né, de graça, né? Agora eles vão começar a cortar o petróleo para Cuba. Não sei como Cuba vai fazer, porque eles não produzem lá petróleo. É uma situação muito difícil que vive a Venezuela e a comunidade internacional abandona a Venezuela. A Venezuela é um país que está, Deus dará. É verdade. Oi, Carla, ninguém está livre de ser enganado por uma fake news. Sabe aquela história em que a Angela Merkel diz que os professores têm os maiores salários na Alemanha e negando equiparação salarial para outras profissões? É uma pena, mas é tudo fake. Aqui ela me manda o link que é realmente fake. Ela não, ele, o Renato Almeida. É preocupante. E só queria comentar o conceito que o Ruschel falou sobre nerd. Na época que eu estava no colégio também, nerd era quem estava enfiado nos livros. Mas hoje em dia tem um novo conceito entre os adolescentes, que são aqueles que gostam muito de videogames, que vão muito nos cinemas, não perdem nenhum filme de super-herói. Então tá mudando um pouco o conceito de nerd. Ah, viu só? Tem que se atualizar com a juventude. Viu só? Bem feito pra mim. Mas eu também sou do teu tempo. Eu também pergunte pro seu neto. Eu gostei exatamente. Alice suavemente, né? Deu uma chega pra lá. O tempo de colégio também era o mesmo que o teu conceito. Aquele super CDF. Adorei. Respondendo 8, 7 e 8 meses. São 3 netos, um neto de cada filho. Falando em nerd, saiu uma pesquisa muito bacana. É o primeiro estudo nesse tipo que foi realizado. Uma pesquisa que mostra que seres humanos comem plástico. Essa pesquisa foi realizada e apresentada no Congresso Europeu de Gastroenterologia em Viena. E foram realizados vários estudos e comprovaram que efetivamente nós ingerimos 9 tipos diferentes de plástico. Os principais são poliuretano e PET. E, para minha surpresa, sabe onde é que a gente acaba ingerindo o plástico? No consumo de alimentos embrulhados em plástico e quando bebemos líquidos em garrafas plásticas. Então, assim... Sabe qual é o grande veneno? Os copos plásticos já muitos são condenados já, né? É o plástico com calor, essa combinação. Então, se você deixa uma garrafinha de plástico com água dentro do carro e essa garrafa esquenta, não pode beber água.
Porque a água tá com a substância que o plástico libera quando tem calor. A mesma coisa, bota um cafezinho quente naquela, né, no copinho plástico. Os nossos copinhos de café são condenados. Exatamente. Mas, dona Carla, eu, como sou um defensor da mulher, sempre divulguei a mulher meus 35 anos de televisão, desde os 25 que eu estou na telinha, eu ia dar um toque para a mulher agora. A mulher quer sempre ter o cabelo bonito, quer sempre ter um mega hair. Evita 2 tipos de cabelo, pelo amor de Deus, o cabelo plástico e o cabelo que não é humano. Esse cabelo destrói o couro cabelo da mulher, a mulher termina careca, cara, sabia? Então tá. Então, como esses mega hair hoje são mais em conta, o mulherinho tá comprando tudo esse mega hair e, de repente, vai o cabelo, vai o couro cabeludo e tudo. Fica, Deus me livre. Não, acabou com essa notícia do Chicão Tofani. Acabou, tem que encerrar. Não dá pra botar cabelo de plástico, pelo amor de Deus. Agora tem que dormir, tá, gente? Pra gente se encontrar amanhã. Beijo, tchau, obrigada. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.